Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou médica neuropediatra na cidade de Jaú. E esse vídeo hoje eu quero fazer porque eu queria muito que as pessoas entendessem uma questão do desenvolvimento neurológico, infantil e dos jovens, que é muito importante a gente entender para a gente não ter expectativas erradas do comportamento dos nossos filhos ou de quem a gente cuida, tá? Que é o seguinte, a capacidade que a criança tem de ter autocontrole demora para aparecer. Todo mundo sabe que no desenvolvimento infantil tem uma idade para eu andar, uma idade para eu falar, uma idade para eu conseguir ler e escrever, uma idade para eu falar corretamente, uma idade para aprender cálculo. E aí, minha gente, as funções cognitivas, que são do pensamento, mais elaboradas, elas vão acontecer muito adiante, no final da adolescência, já no começo da vida adulta. E isso explica por que as crianças e por que os jovens não pensam nas consequências do que eles fazem. E também não tem tanta preocupação em ter certas responsabilidades. E por que eu estou falando isso? Porque repetidos pacientes, várias vezes acontece, de vir criança, de vir adolescente, que porque já tem 11, 12 anos ou dali para cima, os pais brigam porque não toma o remédio, porque não fez a tarefa, porque não entrega o trabalho, porque não arruma o quarto, porque não toma jeito e que tem que falar 2000 vezes e que não pensa na consequência. E eu falo, gente, mas não vai pensar. Porque não tem maturidade para pensar nisso. A área do cérebro que controla as nossas emoções no sentido de ter autocontrole, autodomínio, pensar nas consequências, saber parar e falar, acho que eu não vou fazer isso, que não vale a pena, que vai dar errado. Ou, nossa, melhor eu fazer isso, porque senão vai dar problema. Essa paradinha antes de agir, para eu pensar nas consequências, e ter a disciplina de fazer, às vezes, coisas que não são tão legais, mas que vão me fazer bem, eu vou ter perto dos 25 anos. Tem noção? E a gente espera que um adolescente faça isso com 12, 13 anos. E aí acontecem vários problemas, e eu já falei isso em outros vídeos. Então não é porque o moleque ou a menina tem 12 anos e sabe fazer arroz ou esquentar a comida no micro-ondas, que ela tem condição de ficar sozinha o dia inteiro. Que ela tem condição de tomar conta do próprio remédio, das suas tarefas, trabalhos, responsabilidades, cuidar dos irmãos. Não tem, minha gente. Muitos adolescentes fazem isso a duras penas, por questões de cobrança, as cutas, assim, com medo de apanhar, com medo, de sofrer punições, mas isso não é natural para o adolescente, para o jovem. É por isso que a gente precisa monitorar, é por isso que a gente precisa checar e falar, tomou o remédio? Vamos escovar o dente? Você já fez a tarefa? Checou se fez o trabalho? Aí você fala, pô, mas cansa, enche o saco. Eu, com essa idade, já trabalhava. A nossa geração e as gerações anteriores tinham uma cobrança de maturidade, de responsabilidade muito antes dessa geração atual. Só que nem por isso a coisa era bem feita. Todo mundo fala, nossa, as mães de antigamente davam conta de 8 filhos. Sim, mas antigamente não tinha o volume de tarefa que tem hoje em dia. As crianças não faziam inglês, natação, balé. As crianças não tinham trabalho de grupo. As crianças não tinham nada disso. Muitas largavam a escola e ficavam por isso, ia trabalhar na roça. Então não dá para comparar gerações. São cobranças distintas. Mas em termos neurológicos, a criança vai ter a capacidade de ter resiliência, autodomínio, pensar em consequências depois dos 21, 22 anos. É por isso que jovem sabe que existe DST, mas não usa camisinha.
Usa droga e acha que não vai dar nada. Não estuda, deixa tudo em cima da hora. Fala, não pensei, mas não pensou? Eu já te falei, eu não falei. E aí fica um estresse danado em casa. Minha gente, não adianta. Então a gente tem que ajudar com o planejamento. Isso se chama função executiva. O que é função executiva? É a função minha cerebral de planejar um método, uma forma de eu atingir algo que eu preciso. São planos mentais. Para escrever um texto, para fazer um trabalho, para cumprir minhas obrigações do dia a dia. E isso fica muito claro quando eu ponho no papel, quando eu ensino meu filho a pensar assim. E eu, às vezes, cobro o meu filho como se fosse natural nele ter esse planejamento. Não tem. E não é por isso que é TDAH. Então, é mais um vídeo que eu venho falar sobre que nem tudo é TDAH. Então, a disfunção executiva, em média, todo jovem tem um pouco, que é próprio da idade, que é a maturidade, que é ter a noção de pesar riscos e benefícios, de saber que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Entende? Então, assim, gente, não criem expectativas e não briguem porque a criança esqueceu o remédio, porque a criança não toma conta das coisas dela sozinha. Fortaleça, incentive, parabenize as vezes em que ela conseguiu e relembre nas vezes que ela não conseguiu. A educação pode ser mais gentil, o diálogo pode ser bacana. Isso desde o bebê, né? Então a gente muitas vezes é gentil com o bebê, não, filho, não é assim, pega assim. Mas depois de 3, 4 anos a gente já briga. Mas não é adulto. Eu falo que crianças não são anões, não é um adulto miniatura, não é um adulto que não cresceu, é uma criança. É outra mentalidade, é outro funcionamento. E se a gente entender que essa região do cérebro, que é a região pré-frontal aqui, que vai me dar essas capacidades de ter empatia, de pensar no outro, de pensar na consequência, de perdoar, de considerar, de planejar, tudo isso só vai estar pronto com 20 e poucos anos, eu vou saber que vai ter falhas nesse planejamento antes disso, que vai ter falhas nesse ponderar até lá. Então, gente, não criem uma expectativa de que vai dar tudo certo só porque já sabe esquentar comida no micro-ondas. Não vai. Criança faz besteira, adolescente faz bobeira. E às vezes não é por mal. E se a gente taxar o tempo inteiro essa criança, esse jovem, como preguiçoso, imprudente, irresponsável, inútil, vagabundo e outras palavras que essa molecada escuta, aí eu faço dele uma pessoa sem um pingo de vontade de melhorar. Eu não estou defendendo a molecada, falando que tudo é culpa dos pais, não. Não é isso. Mas a gente tem que entender que essa geração de agora é muito fragilizada. E não é só por conta deles, é por nossa culpa também, nós cuidadores. Que por um lado, damos tudo em termos materiais às vezes, e por outro, damos pouca atenção, afeto, o ensinamento daquilo que é sabedoria. Que às vezes, antigamente, por viver na roça e por ter que aprender com a natureza, sabia que cada coisa tem seu tempo, que eu só colho o que eu planto. Isso são grandes ensinamentos sobre a vida, né? O esporte também ensina muito isso. Regras, saber perder, saber trabalhar em equipe, respeitar o adversário, saber que adversário não é inimigo, que é um jogo. Que na vida eu posso ter o meu concorrente, mas ele não é meu inimigo, ele é meu colega. E essas mensagens, essa aprendizagem que é a sabedoria da vida, se perdeu muito. E se perdeu porque acho que a gente se perdeu. Eu estava comentando com minha professora de beach tênis, ela estava falando que os campeonatos estão assim, assustadores, os níveis de briga, de baixaria. Porque o beach tênis virou uma mania aí nacional, todo mundo joga, e pessoas que vêm sem um mínimo de noção da educação esportiva,
né? Do fair play. E que dá bafão, dá briga mesmo, de pai e mãe incitando o filho contra outra criança. Gente, que loucura! Vocês estão brigando por quê? Por causa de uma medalha, de um troféu de R$200? Que loucura! Que loucura! Por que a gente tem que competir tanto? Por que eu tenho que ser melhor que os outros? Eu tenho que ser melhor que eu mesma amanhã. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Mas se eu me amo, se eu me entendo, se eu me respeito e vejo o meu valor, eu torço pelas pessoas que estão ao meu redor, eu fico feliz pela alegria delas. Eu não preciso ter inveja, eu não preciso ter mágoa, raiva. Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos pensar um pouco? Vamos conversar com a molecada? Vamos ensinar a ter empatia? E vamos ficar em cima. Ajudar eles a aprenderem a ter planejamento. Planejamento financeiro, planejamento de carreira, planejamento de estudo, planejamento de organização da casa. Funciona tudo melhor. Espero realmente, com esses vídeos, que eu consiga melhorar alguma família, que eu possa ajudar alguém a melhorar. Um grande abraço. Deus abençoe.